tarde, que delícia estar aqui com vocês em mais um programa Guardiãs do Lar. Obrigado por nos permitir entrar aí na sua casa. Como é bom saber que você está nos acompanhando. Eu amo ouvir as histórias de vocês, o retorno, o feedback de cada uma. E hoje eu trouxe uma convidada tão especial que vem trazer uma novidade, um novo jeito de fazer algo que eu sempre falo para vocês fazerem. Mas isso é uma pauta para o próximo bloco. Então aguarde que nós vamos conversar sobre isso. Agora eu tenho algumas perguntas para te fazer. Vamos lá? Após um dia de cansaço, de um longo dia de trabalho, você se sente assim um esgotamento físico, um esgotamento mental? Sente? Você está constantemente com aquela sensação de incapacidade? Sente assim? Você que está aí na sua casa, sente uma grande dificuldade de desvincular os seus pensamentos do trabalho, mesmo após o fim do expediente ou da carga horária? Ou seja, você está no seu lar, mas você está pensando no trabalho toda hora, fica ligada toda hora ao seu trabalho? Ou você sente uma tensão e cansaço constantemente? Acordou, mas parece que nem descansou? Acontece isso com você? Se para alguma dessas perguntas que eu te fiz, é melhor você prestar atenção e cuidado, mulher. Estes são alguns dos sintomas de uma síndrome que nós chamamos de síndrome de burnout. Vou te explicar o que é. Vamos lá? Essa síndrome caracteriza-se pelo esgotamento profissional por estresse acumulado. E é um distúrbio marcado pelo estado de tensão emocional e estresse provocado por condição de trabalho desgastantes. Ele é o resultado de acúmulo excessivo, veja só, excessivo de estresse e de trabalho sob pressão. Uau! Mas quem descobriu isso? Vamos saber? Olha só. Essa síndrome foi descrita no ano de 1974, então ela é relativamente nova, por um psicólogo americano chamado Herbert. Eu vou ler o nome dele, meninas, presta atenção que o nome é bem chique. Freudenberg, escritor de vários livros sobre o assunto. E essa síndrome, ela é séria. E o que pode acarretar? Essa síndrome pode te levar para a cama. Essa síndrome pode te paralisar. Essa síndrome pode te fazer com que você perca a memória. Essa síndrome pode fazer com que você não viva a vida que Deus planejou para você. Lígia, mas e o que tem a ver essa síndrome com o programa Guardiãs do Lar? Tem tudo a ver. Vou te fazer uma outra pergunta. Vem comigo. Imagina a cena, respira fundo, imagina que você está no seu velório. Nossa, Lígia, não quero imaginar isso. Não, vai, calma, vem comigo, respira fundo, você está no seu velório. E ali está o seu caixão. Quem são as pessoas que estão ali perto de você? Que está alisando o seu cabelo, que está ali contando histórias sobre você? De fato, quem são as pessoas? São as pessoas do seu trabalho? São as pessoas que você negocia? Ou é a sua família? Quais são as pessoas mais importantes da sua vida? Por que eu estou te fazendo essa pergunta, mulher? Porque como guardiãs do lar, eu não quero colocar peso sobre você. Mas existem momentos em que a gente tem que realmente pesar o que vale a pena ou não. No fim da vida, quem vai estar perto de nós são aqueles que nós deixamos um legado. São aquelas pessoas que nós criamos laços profundos. E essa síndrome leva nós ao esgotamento tão profundo que quando nós saímos do trabalho, nós nos desconectamos dos colegas de trabalho e nós ficamos com quem? Com os nossos
do nosso lar. Então, eu quero te dar neste programa algumas pitadas de sabedoria para que você respire mais fundo, pense muito sobre isso. E o problema nenhum, não tem problema nenhum você como guardiã do lar trabalhar fora, jamais. O negócio é quando você leva o seu coração junto. O negócio é quando você sai do seu trabalho, mas não consegue trazer o seu coração para o seu lar. O negócio é quando você vai para o trabalho e volta para sua casa e a sua mente e o seu coração não estão mais lá nos seus filhos, não consegue voltar para o seu marido. Esse, de fato, é o problema. Você entende? Então, vamos agora para algumas pitadas de sabedoria para que você constitua uma vida, uma rotina ao amanhecer. Eu sei que eu já falei sobre isso aqui, mas eu repito. Quem sabe um dia, você praticando isso vai virar um hábito na sua vida e isso vai mudar o seu estilo de vida e vai fazer com que você se fortaleça. Vamos lá? O primeiro dele é: levante mais cedo, mulher. Para quê? Para você ter um tempo de oração com o Senhor. Porque não adianta, tá? Você pode falar palavras afirmativas. Ó, vai por mim, pergunta como é que eu sei disso. Olhar no espelho, falar palavras afirmativas, declarando quem você é, pode fazer o que for. Mas o seu tempo de oração, ele é precioso. Ele tem que ser preservado como, assim, menina, sabe? Como se você preservasse a vida de um filho. Olha só, em Efésios 6:18 diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse tempo de oração, você vai constituir o seu lar. E segunda pitada de sabedoria é o quê? Tenha uma rotina de leitura diária. Lígia, mas leitura diária do quê? Da Bíblia. Mas essa leitura diária da Bíblia, eu pego a Bíblia, mas me vem um sono. Já aconteceu isso com você? Já pegou a Bíblia para ler? Mas me vem um sono tão gostoso que eu até durmo. Pois então, tem tudo a ver com o programa de hoje. A sua leitura da Bíblia não vai mais ser a mesma. Por quê? Nós vamos aqui nesse programa, depois do intervalo, ensinar um devocional criativo. Com quem? Com a nossa convidada. Então, o que eu vou te falar? Vai lá. Você toma um copo de água, mulher, sabe por quê? Porque a gente precisa hidratar o cérebro, que é muito importante para qualquer síndrome, minha filha. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico. A hidratação é fundamental. Toma essa água e volta correndo, que depois do intervalo você vai aprender a olhar para a Bíblia de uma forma diferente. E sabe o que mais legal? Você pode envolver toda a sua família nisso. Tá curiosa? Ai, eu tô animada. Então eu te espero. Tchau! Olá, meninas, voltamos então com a nossa convidada especial aqui na nossa mesa. Que delícia! E essa aqui é a linda Liz, um presente que o Instagram me trouxe. Verdade. Né, Liz? Verdade. E eu digo que Deus, ele não conecta só pessoas e sim propósitos, eu né, creio. Liz? E que prazer, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui numa conversa de Instagram. Nos conhecemos em uma live. Verdade. E você está aqui, que lindo o seu trabalho. Mas antes de iniciar, de você nos ensinar a fazer esse devocional criativo, a fazer com que a leitura da Bíblia se torne uma coisa tão deliciosa, gente, tão prazerosa. Eu quero que você conte para mim, para as meninas aí, um pouco da sua história. Por que eu trouxe Liz aqui para as meninas que estão aqui? Porque a Liz passou pela síndrome de burnout, né? Conte um pouco para a gente, Liz. Liz é mãe, né? Sim, fala um pouco de 3, isso. Sou mãe de 3, sou casada há 23 anos, né?
Mas realmente foi isso que aconteceu comigo mesmo, né? Como você estava falando, o burnout, ele é uma síndrome que acontece por excesso de trabalho, né? O esgotamento mental que a gente tem por excesso de trabalho. Então, eu estava numa jornada, acho que tripla, né? Eu trabalhava na escola, então eu sou professora, né? Eu estava na parte da gestão eu estava na coordenação, né? Uhum. Então, a gente fazia parte da equipe gestora, então eu estava trabalhando na escola. Eu também sou mãe, né? Imagina. Cuidado de casa com os filhos e também meu marido é pastor. A gente tem uma base missionária. Então, era tudo ao mesmo tempo. Eu imagino. Então, foi realmente isso que aconteceu, né? Eu comecei a ter alguns sintomas, né? Para identificar o burnout. Uma irritabilidade muito grande, comecei a ter muito esquecimento. Ô Liz, irritabilidade, né? Sim. Porque assim, a mulher tem uma tendência a ficar irritada em algum momento do é, mês. Qual é sim. a diferença, assim, pra gente... Tá, eu comecei a perceber, primeiro que assim, eu nunca tive essas épocas do mês de ficar irritada demais. Então, pra mim, já não tinha isso, eu comecei a ficar irritada demais. Barulho, sabe? Foi uma coisa assim que me pegou muito, foi o barulho. Então, eu não conseguia, por exemplo, ouvir muito barulho de criança. O pessoal lá da igreja lembra disso, que estiver me assistindo vai lembrar. Eu chegava, as crianças no final do culto, conversa, aquele barulho de final de culto, eu não conseguia ficar naquele ambiente. Que era tão comum. É comum. Crianças rindo, correndo, aquele barulho começava a me deixar zonza. Eu precisava ir embora, porque eu ficava irritada, eu começava, para com isso, não, fica quieto, isso aqui. E você não consegue mesmo lidar com isso, sabe? E você reagia. Reagia, eu não aguentava segurar. Eu, não, gente, fica quieto, a gente fala mais baixo. Eu comecei a ficar chata, né? Primeiro foi isso, eu comecei a perceber uma irritabilidade. Eu chegava em casa, eu entrava em casa, gente. Eu chegava em casa, as crianças estavam lá me esperando. E às vezes eles estavam assistindo alguma coisa na TV ou escutando uma música. Eu já entrava assim, gente, abaixa o som, desliga, fala baixo. Então, quer dizer, você acaba... transmitindo isso para eles, né? Não é saudável. Então, a gente começou a perceber isso. E eu comecei a ter alguns sintomas físicos também. Então, eu comecei a ter sensações de desmaio, esquecimento, ainda tenho. Isso ainda estou tratando, essa parte do esquecimento. Às vezes estou falando com você, eu esqueço o que eu estou falando. Eu tenho que dar um tempinho, relembrar ali o que eu estou conversando, sabe? Então, foram coisas assim que me fizeram procurar ajuda. Eu conversei com uma psicóloga, que na época era minha amiga. Eu falei para ela que estava acontecendo isso, uma professora na escola me falou, olha, Isa, você está com um sintoma de burnout. E eu fui procurar saber. E realmente fui diagnosticada com isso e tive que passar por um tratamento, né? Passei pelo psiquiatra, fiz terapia, né? E é um tratamento que você tem que sempre estar de olho. Isso que eu ia perguntar, porque assim como a depressão, é algo que sempre tem que estar observando, se conhecendo, se entendendo, é um autoconhecimento muito profundo, ali a fé junto. Exatamente. Você se cobrou por isso? Olha, no começo, eu acho que, para mim foi mais difícil, eu acho que eu fui um pouco quebrada por Deus nesse processo, né? Porque eu, como muitos cristãos, né, acho às vezes que problemas emocionais é falta de Deus, de vida com Deus. De intimidade. De intimidade. Então, assim, Deus me quebrou nisso. Eu entendo que eu precisei passar por isso também, para poder entender profundamente a dor de alguém, entendeu? Uau. Como uma pessoa que cuida de outro, você precisa ter esse quebrantamento, né? Então, para mim foi muito importante. Nesse sentido, eu vi Deus nisso também. Mas eu demorei para conseguir deixar o Senhor falar isso profundo comigo, assim, foi bem difícil. A religiosidade, né, que a gente carrega. Mas assim, você falava, não, mas você negava essa questão do burnout ou... Eu não tinha como negar, porque eu sentia fisicamente, não tinha como negar. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez no médico, que ele falou para mim, olha, burnout é um sintoma depressivo. Não, depressão eu não tenho, porque a gente confunde muito a depressão com aquela questão de querer morrer, de tristeza profunda. Eu não fiquei triste, não foi uma tristeza que me deu, mas porém foi uma irritabilidade extrema, eu não conseguia mais fazer coisas que eu fazia normalmente, eu vivia muito cansada, então eu não tinha pique para fazer nada, não estava triste, mas eu estava sem vida, né? Mas, então por isso entra nessa categoria de depressão. Entendi. Né? É forte. E aí é uma coisa que muitas mulheres precisam prestar atenção. Eu também passei por uma experiência dentro do meu lar com depressão.
E em terapia eu fui entendendo que a depressão não é só uma questão de tristeza, de ficar no quarto escuro, é uma questão de, por exemplo, uma irritabilidade. Presta atenção, alguém muito irritado dentro de casa é um sinal de alerta. E eu falei, nossa, como assim? Então, eu olhando para mim, né? Por exemplo, uau, então preste bem atenção. E aí, como que foi o processo com o psiquiatra? Você teve que entrar com medicação? Sim, ele passou medicação para mim, né? Mas eu vi mais resultado na terapia. Sim. Eu vi mais resultado na terapia do que realmente o tratamento com remédio, né? Eu parei de tomar o remédio, né? E eu acho que o meu caso não foi tão grave, tem níveis, né? Sim, então o meu já foi uma coisa mais leve. Eu acho que você também já correu Isso, já corri logo. rápido. Quando eu comecei a perceber, já fui. Mas eu já estava tendo sintomas, né? Uau. Então, Graças a tive Deus. e ainda tenho consequências disso, né? Uau. Como eu falei para você, até hoje. Entendi. Depois de 2 anos tratando. Né? Entendi. E aí, me conta um pouco, como que foi a história do devocional criativo. Bible Journaling? Isso. Você é professora de artes, Sim, né? sou. E aí você foi para casa. Fui para casa. Daí o que eu fiz? Nesse período eu tirei uma licença do meu trabalho e fiquei com o tempo mais livre. Eu sempre fiz devocional com as minhas meninas, mas agora eu tinha tempo para fazer com qualidade, fazer uma coisa diferente. Então eu comecei a buscar alternativas para fazer devocionais diferentes com ela. E aí a minha pastora, que é americana, me mostrou, porque isso é uma tendência americana, veio de lá, né? Olha que chique. É chique, é né? Chique. Mas veio de lá, a maioria das coisas assim, de artesanato, de pintura, vem de lá, né? A gente pega os exemplos de lá. E ela me mostrou, e eu fui procurando saber o que era, e eu comecei a mergulhar. E aí, depois do intervalo, mulher, porque eu também, gente, eu sei, eu entendo, vai quebrar, vai pôr intervalo agora, mas é fazer o que não é o Edilson, hoje é o Gabriel, né, querida? Toma uma água e nós vamos aprender a fazer esse devocional criativo, meu amor. Então, corre lá e volta rapidinho, te espero. Meninas, então voltamos aqui com a Elise, ela está com uma Bíblia linda. Elise, então mostra pra gente aí sobre esse devocional criativo aí, você estava falando da sua pastora lá dos Estados Unidos, que ela, você começou a fazer esse devocional mais criativo, o Bible Journaling, né, que fala. Vai mostrando pra gente aí a sua Bíblia, olha que então, coisa essa aqui é uma linda. Bíblia específica para isso, né, que ela tem uns espacinhos assim pra gente fazer anotação, olha, tá vendo? Que lindo. Mas assim, tem essas essa coisas. aqui, olha, se você não tem na sua casa uma Bíblia para fazer com espaço, você pode anexar, olha, a gente faz uma folha comum, cola aqui, eu colei com fita dupla face, mas você pode colar com cola também, ó, tá vendo? Essa folha, essa aqui são todas anexas que eu coloquei, ó. Olha que lindo. E o que é essa borboletinha? Esse aqui é borboleta com papelzinho, não, eu cortei tudo, a gente faz tudo na hora do devocional. A gente vai pensando, Deus vai dando criatividade, aumentando nossas ideias e a gente vai fazendo. Ó, esse aqui é papel. E aí você faz com as suas meninas? Faço com as minhas meninas. Elas têm as Bíblias delas e eu tenho as minhas. Às vezes eu faço sozinha, né, no meu momento com Deus também, ó. Então eu vou escrevendo, porque o Bible Journaling, ele é como se você pegasse a sua Bíblia e transformasse ele num diário. Então você pode anotar, você pode desenhar, você pode fazer com tinta ou com lápis de cor, você pode usar só o lápis grafite, você pode escrever, fazer lettering, né? Que revolucionário. Então. Aí você pode, ó, colar, aqui é colagem, esse aqui eu fiz, para quem conhece decupagem, né, que faz decupagem assim, madeira, aqui eu fiz na Bíblia, ó. Fiz com um guardanapo esse aqui. Uau. Isso aqui é pintura que eu colei aqui, que eu recortei, fiz com giz pastel oleoso, coloquei aqui. Então a gente vai criando, ó, tá vendo? Dependendo da passagem, então, como é que a gente faz? A gente lê, é o seu momento de devocional. Então, naquele dia você vai fazer a sua leitura, você vai ler aquele trecho da Bíblia. O que mais chamou a atenção naquele trecho? Vamos abrir então? Vamos fazer um? Vamos fazer um. Efésios 6, vamos abrir? Vamos lá para Efésios 6. Então, vamos lá. Então, Efésios 6, vamos pegar a armadura de Deus aqui, né? Que vai falar, finalmente fortaleçam no Senhor e no poder, na força do seu poder, vistam da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra esse laço do diabo. Daí vai falar tudo que tem que falar ali. Então, dentro dali, o que você mais falou no seu coração? O que capturou o seu coração naquela palavra? Aí você vai transformar isso num desenho.
Aí um lápis de cor. Lápis de cor, eu trouxe lápis de cor, mas pode ser aquarela, eu gosto muito de usar aquarela. Isso é terapêutico. É terapêutico. Te liga com Deus de uma maneira profunda, Lígia. Uau. Isso mudou para mim a minha perspectiva de devocional, porque assim, como eu sou artista, é como um músico, como uma pessoa que dança, você usar aquilo que você tem de, né, do que você gosta de fazer para Deus, muda, né? Nossa, Liz, que então vamos fazer o lindo. seguinte, vamos pegar aqui, vamos fazer o que a gente pode fazer? Ai, gente, um escudo. Escudo, vamos fazer o escudo, ó. Então eu vou desenhar o escudo aqui, ó. Bem rapidinho. Vou fazer um escudo comum aqui. Você vai fazer o escudo. O que você pode escrever aí nesse escudo? Enquanto você está lá, enquanto você está meditando na palavra, você vai desenhando. Se você não souber desenhar, tem vários desenhos na internet que você pode pegar. Você desenha. Aí você vem aqui, pega uma cor para você pintar esse escudo. O escudo, ele significa o que na palavra, né? Aí a gente vai pensando sobre isso, enquanto você está fazendo, você vai meditando com o Senhor, fazendo as suas orações, pedindo para o Senhor vir, tocar no seu coração. Eu faço isso. Ai, que lindo. Ao ponto que você vai ali trabalhando a sua pintura, fazendo os seus desenhos, né? Você vai ali conversando com o Senhor. Senhor, eu preciso disso, eu preciso confiar mais em Ti, eu preciso confiar que a sua palavra é verdade para mim, né? A gente pode escrever fé aqui. E aí... Posso encher aqui de flores agora. Eu estou fazendo bem rápido, né? Sim, porque Mas, ó, a gente pode fazer várias coisas junto aqui, pode fazer os outros acessórios. E aí você vai trabalhando as cores aqui, fazendo flores, se você quiser colocar. E esse lápis é aquarelável. Então, eu estou fazendo assim, depois eu venho com a água aqui, e o que aquarela que é, tudo. O que é aquarelado? Aquarelável, você pega um pincelzinho, isso. molha na água, vem aqui, isso aqui tudo vira aquarela e fica tudo uma tinta. Pronto, gente. Aí você vem, isso aqui é lápis, né? Mas tem aquarelinha de pastilha, você trabalha aqui, vai pintando. E isso vai trazendo um alívio, né? Uma questão terapêutica. Além de ser terapêutica, eu acho que é para o artista, principalmente para quem gosta de arte, que quem gosta de arte que vai querer fazer, né? É uma profundidade com a palavra mesmo, Lígia. Eu tenho um devocional aqui que eu fiz, esse aqui, olha. Uau. Eu lembro do dia que eu fiz esse devocional. Então, toda vez que eu olho para ele, eu lembro do que Deus fez no meu coração nesse dia. Nossa, né? Então, isso para mim é muito forte. Eu acho que a pessoa que começa a fazer o devocional criativo, ela tem essas experiências. Eu lembro o dia que eu estava meditando nisso, eu estava orando para o Senhor me levar mais profundo com Ele. E aí eu fui e fiz esse desenho, como se eu estivesse descendo mais profundo ali com o Senhor. Então, toda vez que eu olho isso aqui, eu lembro. E eu lembro da sensação que eu senti no meu momento com Deus ali. Eu lembro das lágrimas, porque aqui não tem só lágrimas, não tem só água da aquarela, tem água das minhas lágrimas, né? Uau. E a gente fala assim, eu fico bem emocionada porque é muito profundo. É profundo mesmo, não é só desenho. Conforme você vai fazendo, você vai entrando numa profundidade com Deus muito grande. E você está ainda trabalhando com mentoria, está dando mentoria para mulheres que querem mergulhar nessa questão? Como que funciona? Eu tenho um Instagram que ele fica aberto lá com todas as aulas que eu tenho sobre o Bible Journaling lá. No começo, quando eu comecei a trabalhar com Bible Journaling ali, né, na internet, eu fiz mentorias. Hoje eu não faço mais, né? Eu não estou mais conseguindo. Sim. Mas eu tinha grupos que eu fazia para ensinar como ela podia ser inserida nisso, né? Entendi. Mas se alguém estiver assistindo, quiser saber, pode me chamar, que com certeza eu dou uma mentoria especial para, com certeza. Com certeza. Legal. Com Liz, certeza. E para a mulher que está ali, ó, do outro lado da tela, que está passando pelo burnout, que está passando pela depressão, que não sabe pintar, não tem técnica nenhuma, mas que de alguma forma é como se fosse um farol. Sabe? Um farol que brilha à noite, ou como um ar, ou como uma água que vem e sacia a sede na terra seca. O que você diria para aquela mulher que está ali precisando desse socorro? Amém. Eu digo para você o seguinte, minha querida, o choro pode durar uma noite, né? A palavra diz isso, mas a alegria, ela vem pela manhã. Esse período vai passar. Coloque sua esperança no Senhor, esse período vai passar. Passou para mim, eu ainda tenho aí uma caminhada, né? A gente tem que estar sempre cuidando e caminhando, mas esse período vai passar. Se pegue com o Senhor, entre num profundo tempo com Deus, né? Deixe Ele falar no seu coração, procure ajuda também, que é necessário.
né? Mas saiba que o Senhor, Ele vai te auxiliar, você não está sozinha nesse processo. O Espírito está com você e Ele vai te ajudar. Que delícia, Liz, muito obrigada, viu? Amém. Obrigado por vir lá de Caçapava. É um prazer. Abrilhantar a nossa tarde, nos trazer uma nova perspectiva de devocional. Eu comecei a arranhar alguma coisa aqui na minha Bíblia mesmo, Isso. comecei a anotar algumas coisas aqui, só de ver seu Instagram já, falei assim, eu vou começar do meu jeito, gente, porque eu não sou artista plástica, mas é na minha forma e eu entendo que não é em comparação, mas Não. é na inspiração, me inspiro em você e trouxe essa alegria, esse privilégio de poder ter o prazer de mergulhar na palavra de uma nova forma, de uma nova perspectiva. Então, gratidão imensa, porque eu sei que muitas mulheres serão resgatadas através dessa arte e dessa nova forma, viu? Amém, Deus querida. abençoe. E eu quero agradecer a quem? A você que está aí, os meus parceiros, que fazem desse programa uma grande realidade. O meu desejo é que o Senhor abunde aí as suas vendas, multiplique tudo que você fizer, sabe por quê? Porque você faz esse programa uma grande realidade. Um grande abraço e eu espero vocês no próximo programa. Tchau!